Vamos continuar então. A gente falou alguns minutos atrás sobre os gêneros textuais, a função dos gêneros textuais, né? Que é basicamente fazer com que nós produzamos textos, tanto os escritos quanto textos falados, com intencionalidade, respeitando sempre quem vai consumir aquilo que a gente está produzindo, e também a cultura onde aquele texto está inserido. Os tipos textuais são mais para o lado da gramática normativa. Os tipos textuais, eles falam basicamente da classificação do texto, dependendo da estrutura e da finalidade daquele texto. Então, mesmo que cada texto produza e cumpra uma função social, ele vai ter um modo específico de ser elaborado, de realizar essa comunicação e essa troca de informações. Então, eu trouxe alguns tipos de tipos sexuais para a gente dar uma relembrada. O primeiro que a gente tem aí é o texto dissertativo argumentativo, que eu expliquei na última aula, que é o texto, basicamente, que a finalidade dele é defender uma ideia. Então, é nesse texto onde a gente vai persuadir o leitor de que a nossa construção de pensamento, que a nossa ideia é uma ideia ok. A função desse texto é basicamente essa: convencer o leitor de que a minha proposta é uma proposta que deve ser aceita. Então, como estrutura, esse texto tem a introdução, que é onde a gente apresenta a nossa tese, tem o desenvolvimento, que é onde a gente expõe os argumentos que vão reforçar essa tese, e temos a conclusão, que é quando a gente mostra um novo contexto a partir da nossa tese, a partir daquilo que a gente propôs como tese. Segundo tipo textual que a gente tem aí é o texto expositivo, que é aquele texto que a característica principal dele é expor uma informação através de explanação, conceitualização ou comparação. Então, a função desse texto basicamente é essa, só expor. Onde que a gente vê esse tipo textual? Palestra, seminário, entrevista, verbete, enciclopédias. Qual a função desses textos, desses tipos textuais? Só expor essa ideia, explanar, conceitualizar algo. Temos também o texto narrativo, que é aquele onde a gente estabelece, né, a relação entre os personagens contextualizados num tempo e no espaço. Então, é aquela historinha contada em algum ponto de vista, geralmente ponto de vista do narrador. E esse narrador pode ser um narrador observador, ele só conta a história, né? Narrador em terceira pessoa, ou pode ser um narrador personagem, que é quando ele participa da história, e aí ele é o texto narrado em primeira pessoa. Onde que a gente encontra o tipo textual narrativo? Conto, fábula, crônica, romance, novelas. Temos também o texto descritivo, que é aquele texto que a finalidade principal dele é dar mais detalhes, oferecer uma riqueza de detalhes sobre uma pessoa, um lugar, um objeto ou um evento. Então, a característica principal desse texto é o uso de uma grande quantidade de adjetivos. Onde que a gente acha esse tipo textual? Diários, relatos de viagem, biografias, anúncios de classificados, cardápios. Observem que quando a gente vai no restaurante, o cardápio, ele coloca a melhor foto que conseguiram tirar daquele prato e fala sobre tudo que é muito chique, que está naquele prato, a carne, porque está dando riqueza de detalhes. Então, ali a gente tem um texto descritivo. Outro tipo textual que nós temos é o texto injuntivo, que é o texto que tem a função de instruir, orientar uma ação. Então, esse texto ele funciona como uma ordem para o leitor. A característica principal desse texto é o uso de verbos no imperativo. Então, onde que a gente pode encontrar isso? Propaganda, publicidade, manual de instrução, bula de medicamento, receita culinária, livro de regras e regulamentos. O outro tipo textual que a gente tem é a ata. O que que é a ata?
É um texto que a gente utiliza geralmente em assembleias e reuniões, encontros, conferências, etc., que tem a finalidade de registrar toda a informação e acontecimento daquela reunião. Então, a ata é um documento. Por que que é um documento? Porque pode ser registrado em cartório depois. Como que a gente faz uma ata? Geralmente existe uma pessoa que é escolhida para ficar incumbido como secretário para redigir essa ata, e essa pessoa vai falar ali de uma maneira fiel a tudo que está acontecendo, sobre tudo que foi debatido, todas as discussões, deliberações, resoluções. E esse documento existe justamente para isso, para representar um registro formal daquele encontro e finaliza com as pessoas presentes. Então, coloca todo mundo que está ali, geralmente pede para que alguém assine em nome daquele grupo, e é ali que a gente anota tudo que foi levantado e debatido em algumas reuniões ou algumas conferências. Então, a principal característica da ata é uma redação técnica. É um texto que não pede influência de gírias, de apelidos, porque é um documento, e o documento precisa ser formal. Mas uma coisa que é característica de uma ata, a linguagem formal. Lembram da linguagem formal, aquela linguagem mais rebuscada, que a gente trabalha mais a gramática normativa, que trabalha mais a língua escrita de uma maneira mais rebuscada, mais elaborada. E esse texto, como eu disse, tem valor jurídico, porque ele pode ser registrado em cartório para ter um valor maior. Qual a estrutura da ata? Ela tem sempre o título, data e horário, participantes, quais foram as discussões, qual a conclusão daquela reunião, daquela assembleia, as ressalvas e as assinaturas. Outro tipo textual que vai ser muito comum para vocês, mas que eu, para montar aula, tive que procurar na internet como que era feito. Que eu nunca vi ao pé da letra um. Já vi o meu em alguns, quando eu lembro do meu, quando eu era atendida no postinho do meu bairro aí no Brasil, mas eu nunca tinha visto como que é um prontuário. O que que é um prontuário? É um documento extremamente valioso, principalmente para o paciente, para o médico e para a equipe de saúde que está ali, né? Por quê? Porque é através do prontuário que a gente consegue entender tudo que aquele paciente está passando. Então, mesmo que seja um prontuário analógico ou digital, é um documento totalmente técnico. E é um documento que ele não tem uma estrutura específica. Por quê? Porque ele é caracterizado por vários tipos de texto. Então, no prontuário, a gente pode ter o texto descritivo, que são as evidências de algo que está cometendo o paciente. Temos o texto narrativo, que fala sobre a anamnese, sobre a evolução do caso daquele paciente. Temos os textos dissertativos, que são os textos que trabalham o diagnóstico do paciente. E esses textos, eles precisam ser entendidos, basicamente, por quem trabalha na equipe de saúde, tanto profissionais da área da medicina, enfermagem e farmácia. Então, qual a principal característica do prontuário? Ele precisa ter também uma linguagem formal, uma redação técnica e o texto também leva um valor jurídico, mesmo que ele não seja registrado em cartório, ele sempre é assinado pela equipe. O que que a gente não pode colocar num prontuário? Abusar das reduções, regionalismos, siglas de uso pessoal. Por quê? Porque o prontuário não fica só com um profissional de saúde, ele fica ali e todos os profissionais que vão ler aquele prontuário precisam entender tudo que está escrito. Então, a gente não pode colocar no prontuário muitas coisas que não são de conhecimento geral. Então, por quê? Porque isso pode causar uma falsa compreensão ou um constrangimento. Existe sim um dicionário de regras e siglas utilizadas na área da medicina, na área da saúde, que só quem trabalha nessa área conhece. Então, essas siglas, essas reduções, ok, serem utilizadas. Só que a gente não pode utilizar somente isso. Por quê? Porque a gente precisa que o texto seja entendido por todo mundo.
Então, mais uma vez, não é um texto que vai ser produzido só para uma pessoa ler. Então, ele precisa ter esse caráter mais formal. Por isso que no prontuário a gente também precisa trabalhar a linguagem de maneira clara e objetiva, porque ele precisa ser entendido por todo mundo que vai ter acesso àquele documento. A gente fechou agora nossa última aula antes da prova. O que que vai acontecer? Vocês entrarão de férias e quando vocês voltarem, dia 4 de agosto, a gente vai fazer uma revisão geral de tudo que a gente trabalhou ao longo desses meses, desses 2 meses de aula, e a gente vai conversar sobre isso, vai debater sobre isso para a gente aí sim partir para a nossa prova, que vai ser uma prova na plataforma, tá bom? Acho que é isso.